Vendo a quantidade de pessoas que estão fugindo, né, foragidas no mundo, por exemplo, agora na Ucrânia, mais de 1,2 milhões de ucranianos saíram da Ucrânia buscando a liberdade, pelo menos um pouco de sossego no país vizinho, que é a Polônia, né, é abismal. Eu vi filas e filas e filas, a gente pode ver, acompanhar todos os dias, como é o desespero de uma verdadeira, das pessoas que de verdade estão fugindo de algum tipo de problema, estão buscando asilo em outro país, porque de fato elas estão sendo perseguidas, estão correndo risco de vida, né? Elas estão buscando a paz. E a gente vê a quantidade de pessoas largando tudo para trás, absolutamente tudo, né? Todos os seus pertences, suas casas, tudo, porque elas não têm nada, largaram seus empregos, largaram absolutamente toda a sua vida para começar do zero em outro país, né? A gente pode ver também isso no Oriente Médio, vários países em conflitos, em guerras, pessoas tentando uma vida na Europa ou em outro país, buscando oportunidades, porque senão elas poderão sofrer problemas sérios, inclusive até problemas com fatalidades. Inclusive eu vi um vídeo de uma ucraniana que estava aqui, né, foi até a Polônia para tentar um visto para trazer seus familiares para os Estados Unidos e lá na embaixada, a embaixada disse, não, essa pessoa está foragida e ela chegar num primeiro país, é ali que ela tem que buscar refúgio, né, é o primeiro país que ela encontrar. Isso me fez pensar, e claro, foi negado o pedido, porque ela já tinha chegado na Polônia, e isso me fez pensar o que acontece aqui no famoso Kaikai, das pessoas que vêm lá dos vários países e vão passando por vários países até chegar aos Estados Unidos, que vai em contrassenso se elas deveriam buscar asilo, então, no primeiro país que elas encontrassem, já que ali elas encontrariam paz. Isso me faz pensar, né? Me faz pensar como que pode a diferença de um verdadeiro refugiado, pessoas que estão fugindo da guerra pela vida, e, por exemplo, brasileiros que saem do Brasil pelo Kaikai, que já vendem casa, vendem carro, saem dos seus empregos, inclusive alguns até com emprego público, né? Dizendo que estão vindo buscar asilo nos Estados Unidos. Que sacanagem, né? Tirando a oportunidade de verdadeira de pessoas que de fato necessitam refúgio porque estão sendo perseguidas, né? Têm a sua vida em risco, e pessoas que são completamente pessoas que estão, na minha opinião, são criminosas, tá? Não evito falar essa palavra, mas estão abusando do sistema de um ato criminoso para poder tirar oportunidades de pessoas que de verdade precisam. Porque refugiado econômico não é refugiado autêntico. Isso tem que ficar muito claro, né? E sem falar que o Brasil não qualifica para asilo, porque o Brasil é onde tamanha extensão territorial, um país continental, e se uma pessoa é perseguida no sul, ela pode ir para o norte, são milhares, né, de quilômetros de distância, então não cai a ficha, tanto é que o número de pessoas aprovadas para asilo nos Estados Unidos é muito pequeno, né? Isso me leva ao que nós vamos falar, o tema aqui de hoje. Antes disso, quero deixar bem claro, não sou advogado, não estou dando nenhum conselho legal aqui, qualquer conselho tem que ser buscado com um advogado de imigração, tá, pessoal? Eu apenas estou expondo a minha opinião e lendo e passando para vocês a mensagem das coisas que acontecem por aí, tá? Nos jornais, etc. Mas vocês têm que buscar uma opinião qualificada com um advogado de imigração. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Mas vamos lá. Eu descobri essa semana, aliás, isso me faz pensar como que os Estados Unidos, um país tão poderoso, né, a justiça, seus bancos de dados cruzados, eles têm todos o mecanismo apropriado para poder investigar e descobrir essas falcatruas que as pessoas fazem todos os dias, dando golpes e golpes no sistema de imigração, e infelizmente é isso que acontece aí, e eles parecem que estão um pouco meio ceguetas, né? Não conseguem observar, mas não estão não, pessoal. Na verdade, a justiça tem que lidar com milhares, se não milhões de casos, e é quase impossível lidar com todo mundo ao mesmo tempo, mas eles sim, estão de olho em todo mundo que estão fazendo falcatruas. E essa semana eu estava num grupo de WhatsApp que eu entrei aí, anonimamente, claro, e eu não podia acreditar o que eu estava ouvindo. Infelizmente eu não vou expor aqui, não posso expor, mas eu ouvi coisas que me deixaram que pode as pessoas abusarem do sistema dessa forma.
né, abusarem de maneira para enganar. Ou seja, isso me fez pensar que muitas dessas pessoas que fugiram do Brasil, de outros países, criticando seus governantes, falando que político é ladrão, que são tudo vagabundo, que roubam, que enganam, que é corrupção, quando eles mesmos estão aqui praticando as mesmas coisas. É um contrassenso, é uma baita de uma hipocrisia, né? Então eu via lá grupos organizados, brasileiros, tá, pessoal? Organizando-se como enganar o juiz de imigração no Caicai. Como eles vão se reunir passando ideias para os outros, né? Inclusive algumas, enfim, eu não posso falar muita coisa aqui, mas como eles vão criar o histórico mentiroso para poder justificar para um juiz que são foragidos nos Estados Unidos. Tudo em cima de mentira. Né? Isso que é uma tristeza. Criando mentira em cima de mentira numa única intenção de enganar e tirar proveito do sistema imigratório dos Estados Unidos. E como se não bastasse, né, tem uma outra lei que há muito tempo praticamente era pouco usada, que se chama SIJ, que é uma espécie de legalização para crianças, né, ou pessoas com menos de 21 anos de idade que tenham sido abandonado ou sofrido algum tipo de abuso, algum tipo de problema, e essa lei pode sim dar uma legalização para essas, entre aspas, crianças, né, até 21 anos de idade, antes de 21, para que elas possam ficar no país. Essa é uma lei também que eu acho que deveria ser dado para pessoas, porque existem casos sim, tá, pessoal? Então essas pessoas realmente precisariam de um apoio, mas tem gente nesse mesmo grupo, né? Aliás, esse é um outro grupo, são vários, tá? Que estão ensinando como você que trouxe uma criança, fingir que você abandonou essa criança, fingir que essa criança está sozinha, ou que ela foi abuso, para que essas crianças tenham direito a esse status legal através de um mecanismo de enganação. Pessoal, o negócio é macabro, como eles abusam o sistema imigratório nos Estados Unidos. Chega a ser doído, porque eu vejo pessoas que de fato precisam e não estão tendo esse direito porque criminosos estão enganando o sistema, né? Enganando o sistema para poder pegar o status, né, de legalização, seja pelo SIJ, né, que é o juvenil, né, Special Immigration para as crianças que estão abandonadas, ou através do Caicai, que é grupos se organizando com cabeças, que eu não posso falar nomes aqui, que estão ensinando como as pessoas vão ter que fazer lá na corte para poder enganar a imigração americana, o juiz de imigração, para poder ficar formulando um monte de coisinhas que a gente não pode falar, para poder enganar o sistema. Isso é doído, porque quando eu vejo uma imagem dos ucranianos, eu vejo pessoas foragidos lá no Oriente Médio, desesperados, né? Eles não deram um centavo para ninguém, tiveram que caminhar sozinho em busca da liberdade, né? Fugindo do seu país, não porque querem fugir, porque foram obrigados, porque senão poderão ter fins trágicos. E eu vejo pessoas que vendem seus carros, suas casas, pagam mais de 150 mil reais, mais de 20, 30 mil dólares para chegar aqui para dizer que foram ou abandonados ou porque estão sendo perseguidos na intenção de enganar o sistema. Aí eu falo para vocês, isso é ou não é doloroso? Eu trocaria cada uma dessas pessoas que estão aqui pelo Caicai, né, por um ucraniano que está desesperado tentando reconstruir a sua vida. Se eu fosse autoridade, eu faria isso. Cada um seria mandado de volta e eu traria uma pessoa autêntica para esse país. Uma pessoa que de verdade precisa fugir dos problemas desse mundo. Deixa o seu comentário aí, quero ler o que vocês têm para dizer a respeito disso, né? Essa é a pura verdade. Eu ouvi com os meus olhos, vi alguns inclusive vídeos. Existem grupos no WhatsApp e também no Telegram, né, de pessoas que estão ensinando como enganar a imigração nas cortes. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.